as mãos para o profeta de Deus, está na responsabilidade de nos trazer a mensagem desta noite. Eterno Deus, Todo-Poderoso, Criador de todo o céu, como também de toda a terra, toma o teu servo mais uma vez na responsabilidade que está sobre ele, de ministrar a tua palavra aos nossos corações. Meu Deus, a cada dia que a tua palavra é ministrada, crescemos um pouquinho na tua presença. Muitas vezes ficamos táticos. Meu Deus, não, meu Pai, pelo motivo talvez de acharmos que a tua palavra ela não tenha sido bem pregoada, mas talvez porque nossos corações estejam fechados. Mas nesta noite eu te peço em especial, antes que teu servo, meu Pai, venha ministrar a palavra, que nós venhamos pegar a chave dos nossos corações e destrancá-lo totalmente, para que a palavra, Senhor, venha cair em nossos corações como uma luva, meu Pai, um ditado mundano que diz, para que venha fazer parte de nossas vidas, meu Deus, e que nós saiamos daqui, meu Pai, enriquecidos pela tua palavra. Meu Deus, toma o teu servo, meu Pai, meu Deus, com toda a responsabilidade que há, meu Deus, nas costas de cada um de nós que professamos a tua palavra. Toma ele em tuas mãos, a família, meu Pai, os bens materiais, os bens emocionais, meu Deus, os bens conjugais, os bens espirituais dos teus servos em tuas mãos, e faz com que ele, meu Pai, venha assumir completamente agora, e o Senhor venha usá-lo totalmente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Salve, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite maravilhosa da qual o Senhor nos proporcionou aqui neste lugar, amém? Aleluia. Antes de entrar na ministração da palavra do nosso Deus, eu gostaria de louvar o hino ao nosso Deus junto com a igreja. Vocês me ajudam? Amém? Livro Aleluia. De Josué, capítulo 2. Josué capítulo 2, versículo de número 12. Josué 2, verso 12. Aleluia. Amém? Livro de Josué, capítulo de número 2, versículo de número 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fez beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo, de que darei a vida ao meu pai e à minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer, se não vos enunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-vos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Amém?
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, vamos refletir nessa noite acerca da história da prostituta Raabe, vamos falar assim. Vamos falar de uma mulher que estava condenada à morte, mas que mesmo condenada à morte, em um momento, em uma oportunidade, ela agarrou a essa oportunidade e que mudou não só a história de sua vida, mas mudou a história de toda a sua família por uma atitude de uma única mulher, que perante toda aquela sociedade é a que menos tinha valor, era a mais desprezível entre toda a população de Jericó, era Raabe. Por quê? Porque a mesma tinha o título de prostituta. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus, prometendo ao seu povo a terra de Canaã, Deus já havia prometido, Deus já havia decretado que a cidade de Canaã, o povo, os moradores daquela cidade seriam anátema diante de Deus. Deus estava entregando aquelas terras na mão de Josué e de todo o seu povo. E por onde Israel foi passando até chegar a Jericó, os rumores chegaram até Jericó, porque por onde Israel passava, os mesmos, aqueles que abriam caminho, eles passavam, mas aqueles que se levantavam contra Israel, estavam se levantando contra o seu Deus, e o seu Deus esmagava e fazia o seu povo passar por cima. Tem alguém que serve ao Deus de Israel aqui nessa noite? Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então a cidade de Jericó, o seu rei, por ter uma cidade fortificada, da qual os muros da cidade tinham 9 metros de alturas e 6 metros de largura, se sentiam seguros o suficiente. Era uma fortaleza a cidade de Canaã. Então eles se sentiam seguros absurdamente ali dentro daquela cidade. Quem sabe ali agora ouvindo falar do que estava acontecendo com as cidades vizinhas, eles diziam: só não vão fazer com a nossa, porque os cananeus estavam seguros na confiança dos seus deuses, confiavam tanto em seus deuses. Um povo que havia se levantado contra a nação do Deus Todo-Poderoso, da qual o mesmo já havia decretado exterminar todo aquele povo. E Deus vai chamar Josué e vai mostrar para Josué que ele estava entregando aquelas terras em suas mãos. Josué vai enviar até a cidade de Canaã 2 dos seus homens para espiar a cidade e verificar tudo o que havia dentro daquela cidade. Mas o que acontece é que os homens de Josué foram denunciados ao chegarem na cidade. Eles já haviam ali verificado tudo que podia ser verificado, e o mesmo entraram na casa de quem? Nada mais, nada menos do que Raabe. E quando eles entraram ali, logo em seguida, os homens daquela cidade foram de encontro aos espias de Josué, com a intenção de os tirar dali para torturarem, querendo saber de tudo, e depois os matariam. E quando Raabe atendeu a porta naquela noite, a mesma usou de uma estratégia que não serve para mim e também não serve para você. Qual foi a estratégia que Raabe usou que não serve para a minha vida e não serve para a sua vida? A mentira. Porque Raabe habitava no meio de um povo que só conhecia as práticas pecaminosas. Ela não conhecia o Deus verdadeiro.
Então a mentira para mim e para você, ela não pode fazer parte da minha e da sua vida. Mas naquele dia, ela tomou a atitude de negar que os espias estavam ali na sua casa. A mesma havia escondido os homens que estavam ali para espiar a cidade. Raabe sabia que Jericó já estava entregue nas mãos do Deus vivo, do povo de Israel. Imagine uma mulher em meio a toda a cidade. Ela sabia que, assim como Deus havia destruído a cidade de 5 vizinhanças, que estava na frente no caminho do povo de Israel, a mesma de uma maneira esplêndida veio crer que o mesmo aconteceria com a sua cidade. Porque os rumores que estavam acontecendo fora dos muros já havia chegado para dentro dos muros da cidade. E meditando nesses rumores que estavam acontecendo, eu parei para meditar nos rumores que acontecem, que é dito todos os dias praticamente. Você pega um ônibus, tem alguém anunciando a volta de Cristo. Você passa numa praça, tem alguém anunciando acerca do reino do céu. Você sai na rua, alguém olha para você e diz: Jesus te ama, te entrega um folheto. E naquele folheto você recebe a mensagem acerca do reino dos céus. É os rumores de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e buscar os seus eleitos, os seus escolhidos. Mas, amado, o que tem acontecido é que, infelizmente, muitos não têm dado ouvido aos rumores da volta de Cristo. Muitos não estão atentos para dar ouvido, assim como Raabe estava atenta para dar ouvido aos rumores de que Deus havia entregado aquela cidade nas mãos do povo hebreu. Quando Raabe ouviu, a mesma quando teve a oportunidade, não a desperdiçou. Ela mentiu porque ela viu dentro daqueles homens a oportunidade de mudar a história de sua vida, a história de toda a sua família. Porque no momento em que ela negou que aqueles homens estavam ali e fizeram com que os seus perseguidores fossem por caminho contrário procurar aqueles homens, ela chamou aqueles homens para uma negociação. Que negociação foi essa? Ela disse: olha, eu quero te pedir uma coisa, eu quero que vocês jurem em nome do Senhor, que vocês vindo até essa cidade, vocês venham poupar a casa do meu pai, poupar a vida do meu pai, a vida da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs. E aqueles espias, ele disse para Raabe: sim, nós faremos esse negócio contigo. Se no dia em que nós viemos até essa cidade, estiverem todos dentro da sua casa. Mas meditando nessa história, ela vai nos levar para o Egito. Porque um certo dia, a ordem veio de Deus, através de Moisés, dizendo: olha, é necessário que todos estejam dentro de casa no momento em que o anjo da morte passar sobre o Egito. E tem mais. Lá no Egito era necessário ter a marca do cordeiro nas portas, nas umbrais da porta. E lá em Canaã, para Raabe receber esse livramento de morte, ela também teve que colocar um bordão de escarlate na janela, para que eles pudessem identificar e a sua casa fosse livre da morte.
aonde o anjo da morte passou no Egito, que não tinha ali a marca do cordeiro na porta, do sangue do cordeiro, ali a morte levou o primogênito de toda aquela casa. Mas a Bíblia diz que na casa dos hebreus, nenhum sequer pereceu. Mas por que, amados? Por causa do sangue? Não, simplesmente não foi isso, não. Foi pela obediência de não sair de dentro de casa naquela noite e de permanecer dentro de casa. Aqui eu vou ver que tem pessoas que têm amado mais fazer sacrifício do que de obedecer uma ordem de Deus para a sua vida. E por conta disso, tem perecido. E nós vamos ver uma desobediência também, dentro dessa própria história. Porque Deus havia decretado que aquela cidade seria anátema. Não deveria se pegar nada daquela cidade. Tudo teria que ser destruído, em nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que teve um homem por nome Acã, que desobedeceu essa ordem da parte de Deus, e que trouxe consequências graves, não só para a sua vida, mas também para a sua família. Nessa noite eu quero chamar a tua atenção para as consequências que pode vir sobre a minha casa, sobre a sua casa, através da minha e da sua atitude, que poderá fazer toda a diferença para a minha e para a sua família. Quando muitas das vezes não obedecemos a palavra do nosso Deus, não atentamos para aquilo que Ele nos ordena, da maneira que nós devemos viver e da maneira que nós devemos fazer conforme Ele nos ordenou. E muitas das vezes, os rumores que têm chegado, a palavra que tem sido ministrada, tem sido anátema para algumas pessoas, porque não tem dado ouvido, não estão nem aí, não estão se preocupando com a consequência do que pode acontecer. A Bíblia vai dizer que quando os homens saíram, que Raabe se despediu, a mesma não esperou mais nenhum segundo, pegou imediatamente o bordão que os homens haviam entregado e empendurou na sua janela naquele mesmo dia. Por quê? Porque ela não sabia o dia que eles iriam vir. Por isso ela se preocupou em colocar logo ali, dizendo: aqui é a minha casa. Lembre do concerto que vocês fizeram comigo nesse dia de hoje. Ei! Jesus derramou todo o seu sangue pela minha vida e pela sua vida, com o propósito de um dia voltar e lhe encontrar lavado e remido pelo seu sangue, para que Ele possa te levar para a morada eterna que Ele tem preparado para a minha e para a sua vida. Mas o que é que eu e você temos feito com os rumores da volta de Cristo na minha e na sua vida? Como é que nós temos nos comportado no nosso dia a dia? Será que você tem feito como Raabe, agarrado à primeira oportunidade que lhe surgiu, a esperança de vida, de poder viver eternamente e assumir esse concerto? Ela não perdeu tempo em colocar logo ali o bordão na sua janela, aquela marca que protegeria a sua família. Mas ela também recebeu uma ordem: nós estaremos livres desse negócio que estamos fazendo contigo hoje, se no dia em que nós voltarmos aqui, estiver alguém fora da tua casa. É necessário que todos estejam dentro da sua casa, e assim nós tiraremos todos eles com vida. Do contrário, perecerá, e o sangue dele
será cobrado da sua vida, sobre a sua cabeça. É diferente? Comigo e com você? Vai ser diferente se Jesus voltar amanhã e não encontrar o sinal que foi decretado para que eu e você carregasse até o dia em que Ele voltar. Você tem carregado a marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, porque é ela que vai fazer com que suas vestes se tornem brancas. É o sangue do Cordeiro que vai fazer com que as suas vestes estejam brancas diante do nosso Deus, da qual o mesmo vai olhar para mim e para você e vai ver esse sinal. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós preferimos ser rebelde e desobediente à voz do nosso líder. Quem era o líder de Acã? Não era Josué? Deus usou a Josué para dizer: ei, vocês não peguem nada, não toquem nada, tudo será destruído. Mas Acã resolveu meter mão no ouro, na prata, nos utensílios, se preocupando com a vida aqui. E quantos muitas das vezes têm deixado o principal, que é obedecer a palavra de Deus para viver eternamente, para se preocupar com a vida material, para se preocupar com o dia de amanhã, deixando de viver os princípios da palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, mesmo sabendo que um dia Jesus irá voltar. Sabe por quê, amados? Quem está lá fora, está ouvindo os rumores e não quer entrar, tudo bem. Mas e você, que já está do lado de dentro? Você que até mesmo crê que Ele vai voltar. Tem pessoas que estão lá fora que nem crê, acha que morrer acabou, que do jeito que ele está vivendo, que do jeito que ela está vivendo, ela vai subir para o céu a si mesma, que não existe inferno, que o inferno é aqui. E você? Aí eu me lembro de Jesus perguntando ali: quem é que dizem que eu sou? Perguntando para os seus discípulos. E um vai dizer: ah, dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é Moisés. Não, mas peraí. E vós? Quem eu sou para vocês? O que o mundo pensa de Deus, de Cristo, não interessa, mas você que está aqui, de que forma você tem olhado para Jesus? De um Deus que vai te amar do jeito que você é? Amados, sabe por que muitos têm se vendido? Porque não quer pagar o preço. Você pode ver aí o caso que está repercutindo aí na mídia agora, acerca de Bruna Carla. Por quê? Porque ela preferiu não negar o nome do Senhor, preferiu carregar a marca de Cristo em sua vida, independente das consequências que viessem. Mas quantos têm se vendido pelo poder financeiro? Quantos têm se vendido por um prato de lentilha? Não está nem aí se importando para a vida eterna. Como Esaú não estava pouco preocupado. Que Jacó, eu estou com fome. Eu estou com fome, meu filho. Eu vou lá me preocupar com o direito de primogenitura. Mas teve consequências sobre a vida dele. Se você não se preocupar hoje com o seu futuro eterno, você vai sofrer consequências gravíssimas sobre a sua vida.
O momento de você parar, de você repensar na sua vida, da forma, da maneira que você está vivendo, é hoje. Precisamos estar preparados. Quando Deus falou para Noé: Noé, faz uma arca aí, porque eu vou fazer chover abundantemente sobre a face da terra. Noé imediatamente procurou obedecer aquilo que Deus ordenou para que ele fizesse. É o que eu e você precisamos fazer. Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas falando de casa, falando de família, uma coisa que hoje tem afastado muitas pessoas da própria família de Cristo, sabe o que é? É aquele homem, aquela mulher que está há 10 anos, 15 anos dentro da igreja, mas não dá testemunho de crente dentro da sua casa. O filho olha, a esposa que não é crente olha para ele, mas não vê ele como crente. O marido que não é crente olha para a mulher que é crente e diz: estou vendo nada diferente aí dos demais. Mas a partir do momento que o homem, que a mulher procura mudar, em primeiro lugar para agradar a Deus, começa uma transformação da qual você não pode ver no sobrenatural. Porque aquele ou aquela que está te observando no oculto, começa a olhar e você nem percebe. Começa a admirar as suas mudanças e você nem percebe. E aí começa a sentir prazer em querer habitar no mesmo ambiente que você. Mas quando não há um testemunho de vida na empresa que você trabalha, como é que se trata? Te vê como crente mesmo? Ou é com aquelas brincadeiras que ou te tratam como qualquer um, como qualquer uma? Te respeitam como um homem, como mulher de Deus? Ou brinca de qualquer jeito com você, sem te respeitar? Como é que tem sido? Mas você está pensando que quando Jesus voltar, você vai subir desse jeito. Esse é o problema todo. É a forma que as pessoas, os moradores ali de Jericó estavam dizendo: aquele não entra. Nós temos um muro de 9 metros de altura. Não tem como eles transpassarem aqui. É impossível. Mas eu venho aqui te dizer nesta noite que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Talvez aquilo que você tenha olhado, Deus já até te prometeu, mas toda vez que você olha, você diz: é impossível. Como é que eu vou receber isso? Não tem como. Enquanto você ficar olhando desse jeito, realmente será impossível. Mas quando você começar a olhar para Deus, aquele que pode todas as coisas e pode muito mais além daquilo que você não pode fazer, meu amado, você vai começar a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai ver coisas muito grandes acontecer, muito maiores ainda, quando você passar a obedecer aquilo que Deus tinha ordenado para a sua vida. Porque Deus, Ele tem o poder, assim como Ele fez ali na cidade de Jericó. Quando o povo hebreu chegou em Jericó, que Deus ordenou para que eles fizessem, olha o que Deus fez ordenou para Josué: olha, você vai dar uma volta durante 6 dias, mas no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Mas eu fico meditando assim, porque a Bíblia vai dizer, a medida mais ou menos da cidade era de 32 mil metros quadrados, não, 32 quilômetros quadrados. Imagine aí, 32 quilômetros quadrados.
para eles percorrerem. Mas eles precisavam fazer isso para que Deus fizesse a sua parte. O problema é quando você olha para aquilo que Deus está te ordenando, você está dizendo: pera aí, não tem como. É difícil. Assim não dá. A carne é fraca. Eu não consigo. E você deixa de fazer a sua parte, mas quer que Deus faça a dele na sua vida. Se você quer que Deus ele cumpra aquilo que Ele prometeu na tua vida, passe a obedecer aquilo que Ele tem te ordenado. Se você não está fazendo, passe a fazer aquilo que Ele já te ordenou para que você faça, para que você possa ver o milagre dele acontecer na tua vida. Imagine percorrer 32 quilômetros quadrados em volta dos muros da cidade, 7 dias. Se 7 voltas fosse no primeiro dia, ainda seria mais fácil. Mas só que já no 7º dia, 7 voltas. O povo já estava mais cansado. Mas Deus, Ele gosta das coisas da sua maneira. Ele não quer que você decida como é que Ele vai fazer. É Ele que decide como você deve agir para que Ele haja na tua vida. Antes de atravessar o Jordão, Ele vai chamar Josué. Vai dizer que Ele estava dando a terra a ele. Mas antes de atravessar, ele diz: ei, chama o povo e manda o povo se santificar. Mande o povo se preparar primeiro para essa travessia. Eu não quero que vão de qualquer jeito, não. Tem que ser do jeito que eu estou te ordenando aqui hoje. E assim Josué fez. Mas não é diferente na minha e na sua vida. Se ele diz: ei, não peque, por que a partir do momento que você conhece que é pecado, você vai pecar mais? É por isso que eu te falei, Raabe fez algo que para a minha vida e para a sua vida não pode existir. Porque ela mentiu. Mas eu e você já aprendemos que todo aquele que mente é filho do diabo. E de quem você é filho? É de Deus ou do diabo? Deus não precisa da ajuda de ninguém para dar livramento. Ele quer simplesmente que você obedeça. E Ele sabe o que você precisa. Ele sabe como agir para te guardar, para te proteger. Por quê? Porque você é obediente. Mas não vá usar de mentira, pensando que Deus precisa da tua ajuda para cumprir na tua vida aquilo que Ele te prometeu, não. Porque tem pessoas que usam de artifício da palavra de Deus para se justificarem. Raabe não conhecia o Deus de Israel. Ela foi por temor. E mesmo no temor, em obediência, Deus a honrou, aceitou no meio do seu povo, a perdoou, aceitou toda a sua casa, porque ela reconheceu o meu Deus, o teu Deus, como também o seu Deus. Aí o Senhor me faz se lembrar agora de quando Noemi diz assim: eu vou voltar para minha terra. E chama suas 2 noras e diz assim: olha, vocês voltam para a casa dos seus pais, porque eu não tenho mais filho. Não tem mais como. Vocês lá na frente se casarem novamente, vocês voltando para a casa dos seus pais, vocês terão uma nova oportunidade de vida. A Bíblia vai dizer que uma delas, por nome Orfa, vai olhar assim e dizer: é verdade, Noemi, você tem razão, eu vou voltar para a casa dos meus pais. Mas Ruth não. Ruth diz assim: não, Noemi, pera aí, se eu voltar agora, depois de tudo que você me ensinou, depois de tudo que eu aprendi acerca do Deus de Israel, não vou voltar a ser um idólatra novamente, não.
eu quero prosseguir com você, porque o teu Deus é o meu Deus, o teu povo agora também será o meu povo. Aonde você morrer, eu também vou morrer. Se você morrer de fome, eu também vou morrer junto contigo. Mas para lá eu não volto mais. Mas quantos são aqueles que têm olhado para trás? A história daquela mulher foi totalmente transformada. Por quê? Porque ainda teve a oportunidade para ela, a transformação de vida. Ainda se casou com um varão israelita. Uma prostituta deixou de ser prostituta porque conheceu o Deus vivo e todo-poderoso, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Os deuses Baal que ela adorava, ela aprendeu que agora não deveria mais adorar. É o que eu e você devemos fazer diariamente. Mas sabe o que acontece? Já vou encerrar. Sabe o que acontece? É que pela a desobediência, a falta de conhecimento, o povo tem perecido. Foi naquele tempo antigo, infelizmente nos dias atuais. Com toda a tecnologia que nós temos para adquirir o conhecimento, o povo tem perecido. Porque para eu e você vivermos, precisamos nos alimentar desta palavra. Foi por isso que Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Porque Ele é o pão que alimenta. E se você quer alimentar a tua alma, você precisa se alimentar desta palavra, para que ela edifique a tua vida, para que ela te fortaleça, para que você tenha força para obedecer tudo quanto nela está escrito. O chamado de Deus para a vida de Josué teve uma ordenância antes, meu querido. Josué, ele foi obediente desde o princípio, desde a saída do Egito. Não se corrompeu com a maioria que saiu de lá. Não. Observe que mesmo em situações aonde até mesmo era decreto do próprio Deus a destruição de todo o povo de Jericó, mas quando mesmo uma pessoa já jurada a morte, que ela se arrepende e reconhece o Deus vivo como seu Senhor, Deus dá livramento, Ele liberta, Ele transforma, Ele salva e Ele leva para o céu. Todo arrependimento, meu querido e minha querida, primeiro ele vem do reconhecimento. Se você não reconhecer que você está errando, que você está errada, que você está errado, sua vida vai continuar do mesmo jeito. Mas a partir do momento que você ouve a palavra de Deus, e que o próprio Deus falou com você, e você examina a si mesmo e diz: não, eu estou errado nisso, eu estou errando aqui, e a partir de hoje eu não vou mais errar. A partir de hoje eu vou reconhecer o meu erro e vou andar certo, vou consertar, porque eu não quero mais viver neste erro, porque hoje eu aprendi aonde estava o meu erro, aonde estava a razão do meu fracasso, e daí em diante a história de sua vida começa a mudar. Mas enquanto a palavra de Deus ela vem te advertindo, e você diz que nada, não é bem assim não é do jeito que você pensa, não é assim que Deus pensa. Você vai se achando certo, vai se achando certo. Enquanto você não reconhecer o seu erro, nunca vai haver um arrependimento. Mas a partir do momento que você reconhecer o seu erro e buscar esse arrependimento, essa mudança dentro de você, você vai viver grande transformação diante do Deus vivo.
Assim como Deus teve misericórdia da casa de Raabe, livrando ela e toda a sua casa, toda a sua família, Deus também quer fazer o mesmo com a sua casa. Ele quer fazer o mesmo dentro do seu lar. Eu não sei o que é que precisa ser feito dentro da sua casa, porque muitas das vezes olhar para alguém, dizemos é homem de Deus, é mulher de Deus, mas só aqueles que convivem é quem sabe. Quem conhece o marido é a esposa, quem conhece a esposa é o marido, quem conhece os pais é o filho, e só os filhos conhecem os pais. Então muitas das vezes é isso que tem faltado, essa mudança de comportamentos, para que Deus ele possa operar o seu milagre em suas vidas. Então todos nós estamos aqui, desejamos viver o sobrenatural de Deus. Quando você vem até aqui e coloca aqui um pedido, uma foto, uma chave de sua casa, sabe por quê? É porque você tem fé que Deus ele pode ir de encontro a essa pessoa, simplesmente pelo fato de você ter colocado essa foto aqui. E porque você acha que Deus não pode transformar a vida de alguém através do seu comportamento, de uma mudança de comportamento. Muitas das vezes você pode estar pagando muito preço em oração, jejum, consagração, para que Deus ele faça. Mas muitas das vezes está faltando um simples ato dentro da sua casa, para que Deus ele opere o milagre que você tanto deseja, que você tem tanto buscado da parte de Deus. Amém, queridos? Fica de pé, dá uma salva de palmas para Jesus, que ele merece.